Esta é a crônica do divórcio mais doloroso, público e financeiramente devastador da história do entretenimento. Não estamos falando de marido e mulher, mas de algo muito mais intenso. Estamos falando de Martin e Lewis. Em julho de 1956, o mundo estava assistindo com a respiração presa, enquanto a maior dupla de comédia que o planeta já tinha visto se desintegrava em tempo real. Eles eram os reis da bilheteria, os deuses da televisão, os imperadores da noite. Juntos, geravam uma quantia de dinheiro que rivalizava com o PIB de pequenas nações. Mas nos bastidores, o ar tinha se tornado irrespirável. Jerry Lewis, o gênio maníaco, o garoto prodígio que escrevia, dirigia e orquestrava cada movimento da dupla, estava à beira de um colapso nervoso. Ele via a parceria como um casamento sagrado, uma união de almas, onde ele carregava o peso criativo, enquanto Dean Martin, em sua visão distorcida pela exaustão e pelo ego, apenas aparecia, cantava e colhia os louros. Jerry estava ferido. Ele sentia que Dean não o respeitava, que Dean não entendia o quanto ele se sacrificava. E em sua mente febril, Jerry Lewis construiu um cenário onde a reconciliação era possível, mas tinha um preço. Dean precisava se curvar. Dean precisava admitir que estava errado, que precisava de Jerry, que sentia muito. Jerry esperava um pedido de desculpas, uma validação emocional que curasse as feridas de seu ego. Ele estava preparado para perdoar, para chorar, para abraçar o irmão mais velho. Mas Jerry Lewis cometeu o erro fatal de projetar suas próprias emoções em um homem que havia passado a vida construindo uma fortaleza de gelo ao redor do coração. A resposta que Dean Martin deu não foi um pedido de desculpas, não foi um grito de raiva. Foi uma frase dita com a frieza de um assassino profissional que não apenas encerrou a discussão, mas pulverizou a amizade e deixou um silêncio que duraria 20 anos. Para entender por que Jerry Lewis esperava esse pedido de desculpas, você precisa entrar na cabeça dele em 1956. Jerry não era apenas um comediante. Ele era uma força da natureza movida à insegurança. Ele idolatrava Dean. Desde o momento em que se conheceram, Jerry viu em Dean o irmão mais velho, o pai, o protetor e o ídolo cool que ele nunca poderia ser. Jerry fazia tudo por Dean. Ele cortava os bifes de Dean no jantar. Ele renegociava os contratos para garantir que Dean ganhasse milhões. Ele escrevia as piadas para fazer Dean brilhar. Mas, com o passar dos anos, essa devoção se transformou em ressentimento. A imprensa começou a chamar Jerry de o gênio e Dean de o acessório. E Jerry, em vez de defender o parceiro, começou a acreditar nisso. Ele começou a agir no set de filmagem como um ditador, cortando as falas de Dean, diminuindo seu tempo de tela, tratando o homem que ele amava como um funcionário ingrato. A tensão explodiu durante as filmagens de Ou Vai ou Racha, Hollywood or Bust. O set era uma zona de guerra silenciosa. Eles não se falavam fora das câmeras. Jerry passava os dias trancado em seu camarim, ouvindo gravações de seus próprios gritos, consumido pela paranoia. Ele acreditava que Dean estava sendo difícil de propósito, que a indiferença de Dean era uma tática cruel para machucá-lo. Jerry queria uma reação. Ele queria que Dean gritasse, que brigasse, que mostrasse que se importava. Para Jerry, o conflito era uma forma de intimidade. Se estamos brigando, é porque nos importamos. Na cabeça de Jerry, o roteiro final estava escrito. Eles teriam uma grande confrontação. Dean quebraria sua fachada de durão. Admitiria que o sucesso da dupla dependia do gênio de Jerry. Pediria desculpas por sua preguiça e desinteresse. E eles se abraçariam chorando, renovando os votos da dupla para mais 10 anos de glória. Jerry precisava desse pedido de desculpas como precisava de oxigênio. Ele precisava ouvir que era amado e necessário. Mas Dean Martin
não lia o mesmo roteiro. Dean estava cansado. Não cansado fisicamente, mas existencialmente exausto. Ele estava cansado de ser o homem sério para o macaco de Jerry. Cansado de ter suas falas cortadas. Cansado de ver Jerry agindo como se tivesse inventado a comédia. Mas, acima de tudo, Dean estava cansado da intensidade emocional de Jerry. Dean era um homem que valoriza a leveza, o niente italiano. Ele queria jogar golfe, beber um pouco, cantar algumas músicas e ir para casa. Jerry transformava cada dia em uma ópera dramática. O ponto de ruptura não aconteceu com um estrondo, mas com um sussurro gelado. Foi nos bastidores, talvez no camarim do Copacabana, em Nova York, durante a última série de shows que eles foram contratualmente obrigados a fazer. O ar estava pesado, carregado com 10 anos de história compartilhada, milhões de risadas e toneladas de mágoas. Jerry, incapaz de suportar o silêncio gelado de Dean, finalmente provocou a conversa. Ele começou a listar suas queixas. Ele falou sobre como trabalhava duro, falou sobre como carregava a dupla nas costas. Ele falou sobre ingratidão. Ele estava, essencialmente, implorando para que Dean dissesse: "Você está certo, Jerry. Desculpe, eu não sei o que faria sem você." Jerry olhou para Dean com os olhos marejados, esperando a redenção. Dean Martin estava terminando de arrumar a gravata borboleta no espelho. Ele viu o reflexo de Jerry, o rosto contorcido de dor e expectativa. Dean se virou lentamente. Ele não parecia zangado, ele parecia entediado, ele parecia alguém que estava olhando para um estranho que ele não tinha intenção de conhecer. Dean acendeu um cigarro, exalou a fumaça na direção de Jerry e disse as palavras que assombrariam Jerry Lewis pelo resto de sua vida. "Você pode falar sobre amor o quanto quiser, Jerry", disse Dean, com a voz suave, monótona, desprovida de qualquer afeto. "Mas para mim, você não é nada além de um cifrão." O tempo parou. Jerry Lewis esperava raiva, ele esperava negação, ele esperava até mesmo um insulto, mas ele não esperava isso. Ele não esperava ser reduzido a um símbolo financeiro. Aquela frase, "nothing but a dollar sign", foi o equivalente emocional a uma execução sumária. Ela dizia que todos os jantares, todas as risadas, todas as vezes que dormiram no mesmo quarto de hotel barato no início da carreira, toda a irmandade, tudo aquilo não significava nada para Dean. Ou pelo menos era isso que Dean queria que ele acreditasse naquele momento. Jerry ficou paralisado. O pedido de desculpas que ele esperava se transformou em uma sentença de morte para a relação. Dean não estava apenas terminando a dupla. Ele estava invalidando a humanidade de Jerry. Ele estava dizendo: "Eu não te odeio. Eu simplesmente não me importo com você o suficiente para te odiar. Você é apenas um negócio que eu estou fechando." Dean pegou seu copo, passou por Jerry sem olhar para trás e foi para o palco. Eles fizeram o show. O público riu, alheio ao fato de que estava assistindo a 2 cadáveres emocionais realizando uma autópsia ao vivo. Dean cantou, Jerry fez suas caretas, mas a conexão elétrica, aquela mágica indefinível que fazia de Martin e Lewis algo sobrenatural, havia desaparecido. Tinha sido cortada pela lâmina fria daquela frase. Quando o show terminou, eles não se despediram. Dean foi para um lado, Jerry para o outro. E assim começou o grande silêncio. Jerry Lewis ficou devastado. Nos anos que se seguiram, ele falou obsessivamente sobre Dean. Ele deu entrevistas chorando. Ele escreveu livros. Ele tentou preencher o buraco deixado por Dean com trabalho excessivo. Filmes que ele dirigia, produzia e estrelava, tentando provar ao mundo e ao fantasma de Dean em sua cabeça que ele era o gênio, que ele não precisava do cifrão. Mas a dor daquela rejeição final nunca cicatrizou. Jerry passou 2 décadas esperando que o telefone tocasse, esperando que Dean dissesse que aquela frase foi mentira. E Dean
Dean Martin fez exatamente o oposto. Ele nunca falou sobre Jerry. Se alguém mencionasse o nome de Jerry em uma entrevista, Dean apenas sorria e mudava de assunto, ou fazia uma piada rápida e inofensiva. Ele lançou sua carreira solo com um sucesso estrondoso. Juntou-se a Frank Sinatra, formou o Rat Pack e tornou-se o homem mais legal do mundo. Ele parecia ter amputado a memória de Jerry Lewis sem anestesia e seguido em frente sem olhar para trás. Essa atitude confirmava, dia após dia, a brutalidade daquela frase final. Parecia provar que, para Dean, Jerry realmente tinha sido apenas um negócio. A verdade, claro, era mais complexa. Dean amava Jerry. Amava-o tanto que sabia que a única maneira de sobreviver era matando a relação completamente. Dean sabia que se ele desse a Jerry 1 centímetro, um pedido de desculpas, uma briga emocional, Jerry nunca o deixaria ir. Jerry o sugaria de volta para aquele vórtice de dependência e drama. A frase cruel, "Você não é nada além de um cifrão", foi uma mentira calculada. Foi uma ferramenta cirúrgica usada para cauterizar a ferida instantaneamente. Dean precisava que Jerry o odiasse, ou pelo menos que Jerry acreditasse que não havia esperança, para que ambos pudessem ser livres. Mas o custo foi alto. A amizade que definiu uma era foi enterrada sob o peso daquelas palavras. Demorou 20 anos, até 1976, no Teleton de distrofia muscular, para que Frank Sinatra forçasse um reencontro. E mesmo ali, diante de milhões de pessoas, quando Dean apareceu de surpresa e Jerry chorou, você podia ver o medo nos olhos de Jerry. O medo de que, se ele chegasse muito perto, Dean diria algo devastador novamente. Naquele palco em 76, Dean abraçou Jerry e beijou sua bochecha. Ele sussurrou algo que os microfones não captaram perfeitamente no início, mas que desfez a maldição daquela noite no Copacabana. Dean sorriu e agiu como se os 20 anos de gelo nunca tivessem existido. Mas a história daquela separação permanece como um aviso sombrio sobre a natureza das parcerias criativas. Jerry Lewis esperava um pedido de desculpas, porque ele via o relacionamento como uma novela, onde o drama leva à catarse. Dean Martin deu uma resposta que acabou com a amizade, porque ele via o relacionamento como uma jaula da qual ele precisava escapar a qualquer custo. A resposta de Dean foi cruel, sim, foi devastadora. Mas, de uma maneira distorcida e dolorosa, foi o único jeito que ele encontrou de libertar os dois. Ele quebrou o coração de Jerry para salvar sua própria alma, deixando para trás a lição de que, às vezes, o silêncio de quem parte dói muito mais do que o grito de quem fica. E aquela frase sobre o cifrão ecoou nos corredores vazios de Hollywood por décadas, lembrando a todos que, no topo do mundo, a moeda mais cara não é o dólar, mas a indiferença.